Quem nunca fez essa pergunta, hein? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Uma boa pergunta, hein? Por que será? Bom, como você sabe, o programa Em Frente tem uma intenção que é responder as tuas perguntas biblicamente, a partir da Bíblia, a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora com esse tema muito intrigante. Afinal de contas, por que será que coisas ruins acontecem pra gente boa? Bom, primeira coisa, queridos, a pergunta que tem que ser feita não é essa não. A primeira pergunta que tem que ser feita é: quem é bom? Quem é bom? Eu tenho um texto aqui na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, um homem vai até Jesus e diz para ele: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? E Jesus respondeu para ele no versículo 17 assim: olha, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão só um, que é Deus. Olha, o programa já podia acabar aqui. Jesus já respondeu a principal pergunta, a pergunta que vem antes de eu querer saber por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não, essa pergunta é depois. A primeira pergunta deveria ser: afinal de contas, quem é bom? E aí Jesus responde aqui, dizendo: ninguém é bom, a não ser um só, Deus. Olha, se você pegar a Bíblia, querido, você vai abri-la e lê-la para achar essa resposta, e você vai descobrir uma coisa muito interessante e importante. Que Jesus tinha razão. Claro, sempre vai ter. Mas há muitos textos na Bíblia que eu poderia usar aqui para te dizer que o ser humano, o homem nascido de mulher, aqui na terra dos viventes, como a Bíblia diz, querido, nenhum é bom. Olha, você vai falar: pastor, como assim? Eu tô quase para te dizer assim: olha, ninguém presta. Meu Deus, depois que Adão e Eva pecaram lá em Gênesis 3, desobedeceram à vontade de Deus, querido, a Bíblia diz que a partir dali, todos pecaram. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia fala assim: porque todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Todos fizeram o que é mal. Ali ele coloca no passado, né? Porque todos pecaram, todos fizeram o que é mal. Mas há textos da Bíblia que o autor diz no presente. E eu poderia repeti-lo no presente sem que isso se torne uma mentira nos dias atuais. Quer ver, por exemplo? Salmo 14, versículo 3 da Bíblia fala assim: olha, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há, presente, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Ninguém faz de verdade o que é bom ou o que é bem. Aí a gente volta para o que Jesus falou em Marcos 10, 17. Ninguém é bom, a não ser um único ser, que é Deus. Aí a pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Há um autor que disse assim: olha, que eu saiba, isso só aconteceu uma vez na história, e foi com Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Quando ele foi para a cruz, ali aconteceu algo ruim com alguém verdadeira e genuinamente bom. Queridos, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, a Bíblia fala: não há homem justo. De novo está no presente. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há um homem, não há um ser humano que seja justo e esteja sobre a terra e que faça o bem e que, portanto, não peque. Não há. A Bíblia vai repetir isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Olha, é muito claro, esse ensinamento na Bíblia, querido, de que a humanidade cometeu aquilo que desagradava a Deus, faz o que é mal aos olhos de Deus, fez, faz e vai continuar fazendo.
Essa pergunta não nos cabe, não nos cabe essa revolta com Deus. Quanta gente decepcionada com Deus, frustrada, porque se acha bom, porque acha que em si tem algo que realmente aos olhos de Deus vale a pena. Olha, pode até ser que você olhando ao teu redor, você ache pessoas que aparentemente façam o bem. Mas a Bíblia fala lá em Tiago, querido, que dentre os mandamentos que Deus nos deu, é assim, olha, se você cair em um único deles, você já caiu em todos. Um exemplo disso é assim, eu falo para você, por favor, pega para mim aquela folha branca que está ali naquela mesa. Aí você vai até aquela mesa e pega uma folha, você bate o olho, essa folha é branca, e traz essa folha para mim. Só que quando eu olho esta folha, há nela um pinguinho de uma tinta que caiu ali, de qualquer cor. Vamos supor que uma tinta preta, pingou ali. Você olhando, aparentemente, talvez assim, generalizando, você fala, essa folha é branca. Mas se você olhar para aquele pinguinho, e geralmente um pinguinho vai chamar atenção numa folha totalmente branca, você já vai dizer o quê? Não está branca. Se for numa loja de roupas e falar, olha, eu quero uma camiseta branca. Aí a vendedora, o vendedor vai até uma gôndola ali, né, onde vários cabides estão pendurados com uma camisa, com as camisas, e você acha ali a seção das brancas. Se você pegar o cabide numa camisa branca e ali tiver uma mínima manchinha, você compra? Não compra. Por que você não compra? Você vai falar, porque tem uma manchinha aqui. Tem uma manchinha aqui. Por isso que Tiago disse, olha, não tem jeito. Os mandamentos foram dados e nós não conseguimos cumpri-los. Nós não conseguimos andar dentro de todos eles. E a coisa é séria de uma tal maneira, porque ele diz que aquele que cometeu uma única infração, vamos pegar aqui os 10 mandamentos. Querido, se você não adora outros deuses, de repente você tem uma imagenzinha aí que você gosta demais dela, e a Bíblia fala para não fazer a imagem. Já errou? Se você não, por exemplo, a Bíblia diz para honrar o pai e a mãe, né? Mas é um princípio de honra. Aí se você não honra o seu patrão, se você não honra o teu empregado, se você não honra o teu professor na escola, se você deixou de honrar de alguma maneira alguém, a Deus, já caiu. E aí se você caiu nesse, não adiantou nada você deixar de adorar outros deuses, de fazer imagens. A Bíblia fala, olha, não dirás falso testemunho, né? Você não vai inventar alguma coisa contra alguém. Aí você fala, olha, eu não faço isso. Aí só que os mesmos 10 mandamentos dizem, não furtarás. E aí o que você faz? Sonega o imposto. Furtou do governo. Caiu em todos. A Bíblia diz, olha, para que você e eu não cobicemos aquilo que o nosso próximo tem. Não cobiça. Aí você se segura para não cobiçar. Não cobiçar. Aí a Bíblia diz lá, olha, no 4º mandamento, para mim e para você, guarda o dia de descanso, que a gente chama aqui no Brasil de sábado. Nos Estados Unidos chama Saturday, né, que é o dia de Saturno. Mas sábado em hebraico quer dizer descanso. Só que aí eu não guardo descanso. Eu fico, sabe, aquela coisa da avareza, como é o outro nome para isso aí? Quando você quer demais, queridos, algo, né? Você é cobiça, mas ainda tem uma outra palavra que a gente poderia dizer, sabe? Essas pessoas gananciosas que querem. Então o que elas fazem? Nem parar para descansar, param. Imagina se essa pessoa para, por exemplo, para falar com Deus, para ler a palavra de Deus, para ir a um culto, para adorar a Deus numa igreja. Não faz. Porque a sua ambição, né, o seu desejo por bens materiais, coisas dessa terra é tão grande que ela não consegue ficar dentro deste mandamento. O que Tiago diz? Se eu cair num só, eu já caí em todos. Então, é por isso que a Bíblia diz, é por isso que Jesus, quando perguntado, bom mestre, Jesus falou, quem é bom?
Me responde. Só há um bom, e o bom é Deus. Aí nós lemos aqui, olha, todo mundo se desviou, se extraviou, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, nenhumzinho sequer, segundo o Salmo 14. Eclesiastes 7:20 que lemos, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ninguém. Vamos mais? 1 Reis capítulo 8, 46, o Salomão está inaugurando o templo, o grande templo que ele construiu, o templo verdadeiramente de Salomão. E aí o que Salomão vai na sua oração a Deus, na inauguração do templo, o que ele diz? Senhor, quando pecarem contra ti, e ele diz assim, ó, porque não há quem não peque. E ele já disse tudo. Senhor, quando alguém pecar contra ti, porque aí tem uma vírgula, porque não há quem não peque, outra vírgula. Aí ele tá pedindo, sabe o que? A misericórdia de Deus, dizer, Deus, se alguém vier neste templo e te pedir perdão, perdoa. Porque não há quem não faça coisa errada. Não há quem não peque. A gente gosta daquela frase qualquer, ninguém é perfeito. Não é isso? Você nunca usou? Quem nunca, né? Tem um texto aqui que no Isaías 64, né, que ele fala assim, todos nós, eu, você, todos nós, somos como um imundo. E todas as nossas justiças, eu vou trocar aqui a palavra justiça sem errar, tá? Todas as nossas justiças, sabe como que elas são? As injustiças vou trocar por intenções. Todas as nossas intenções são como trapo da imundície, são como pano de chão, sabe esse que você acabou ali de limpar a casa e quando você vai pegar, o pano está todo sujo, aí você lava, relava, lava de novo para poder recomeçar o seu trabalho de limpeza? Pois a Bíblia está dizendo que, olha, todos e toda a intenção de todos, aos olhos de Deus que nos conhece e sabe por que, inclusive, nós fazemos as coisas que achamos que são boas e são bem. A Bíblia diz que, querido, quando Deus pega isso, Ele sabe exatamente o porquê estamos fazendo. Até as nossas melhores intenções estão revestidas de alguma malícia ou má intencionalidade. Estou fazendo alguma coisa visando receber algo em troca, ser bem visto e etc. Pronto, já acabou. Toda a tua boa intenção foi por água abaixo. Aí, o salmista no Salmo 130, ele vai nos dar uma finalização para isso muito boa. Ele fala assim, eu estou lendo agora na linguagem de hoje, que diz assim, Senhor, se tu fizesses uma lista com os nossos pecados, quem escaparia da condenação? Olha que coisa bonita. Ele fala, Senhor, se o Senhor pegasse e fizesse uma lista dos nossos erros, daquilo que em nós não é bom e que não se poderia chamar de bem, quem escaparia de condenação? Porque quando não falamos besteira, pensamos besteira. Quando não pensamos besteira, olhamos para as besteiras. Quando não olhamos para as besteiras, damos ouvido para as besteiras. Quando não damos ouvido para besteiras, vamos a lugares com os nossos pés que não deveríamos ir. Quando não vamos a lugares que não deveríamos ir, as nossas mãos pegam em coisas que não deveriam pegar, querido, e assim, olha, parece que estamos completamente perdidos, mas o Salmo 130 nos dá uma solução. E ele diz, se o Senhor fizesse uma lista com os nossos erros e com os nossos pecados, ele pergunta, Deus, quem escaparia da condenação? Mas aí ele mesmo responde, mas Senhor, contigo está o perdão, para que o Senhor seja temido. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, 23 fala, olha, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não faça mais a pergunta, quem é bom? Ou não faça mais a pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque aí nós vamos perguntar como Jesus, quem é bom? Só um é bom, só Deus. O resto todos pecaram e carecem, sabe do quê? Da misericórdia e da graça de Deus. E o salmista nos afirmou no Salmo 130, podemos contar com este perdão. Deus realmente tem lá uma lista, queridos. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você. Mas segundo a Bíblia, Ele não nos olha segundo essa lista de maldades
de malícia e de pecado, porque se ele fizesse isso, quem escaparia? Nem eu, nem você. Mas com ele está o perdão para que sejamos temidos. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Se você tem alguma dúvida, o Em Frente responde. Você pode mandar sua pergunta para o telefone 43 9147 5007, 43 9147 5007, ou nas nossas redes sociais que serão colocadas aqui, tá bom? Deus te abençoe demais. Nós te amamos em Jesus. Até amanhã.